interessante, né, te ouvir falar, porque a gente, durante o onboard na Yoga, e sempre que é possível, a gente volta a tocar nesse assunto com a galera. Que normalmente as pessoas confundem com o egoísmo, mas tá tudo bem se a pessoa olhar para aquela oportunidade de trabalho como algo que vai desenvolver a carreira dela, como algo que vai transformar ela como indivíduo. Então, assim, se você não. E aí, não vou nem falar do líder ou do chefe, né? Vou falar de talvez você que tá ouvindo a gente na posição de subordinado. Cara, não precisa fazer pelo seu chefe, sabe? Faz por você. Acho que tudo aquilo que você tá propondo, tudo aquilo que você tá lendo, que você tá estudando. Pô, mas é a quinta vez que eu falei pra gente mudar o processo e a gente não conseguiu. Cara, que ótimo. Você teve 5 oportunidades de mapear ali algumas objeções ou de se preparar para poder apresentar um projeto naquela reunião. Isso não vai ser desperdiçado, sabe? É você colocando ali algumas peças na sua caixinha de ferramentas e que amanhã depois você pode usar em outro lugar. A gente fala na yoga, né? Se der para você ficar aqui com a gente durante muitos anos na sua carreira, que ótimo. É nosso desafio como liderança garantir um ambiente saudável, garantir que você tenha uma boa remuneração, garantir que tenha um ambiente onde você consiga se desenvolver. Mas se chegar o momento de você bater asas e voar, que ótimo. Mas que pelo menos você consiga sair uma pessoa melhor do que você chegou, né? Salve, salve, galera. Jeito Yoga Podcast no ar. Bom dia, boa tarde, boa noite. A gente nunca sabe o horário que as pessoas estão ouvindo, então fica essa saudação. Hoje recebendo o Ale Júnior. Muito obrigado por estarem aqui conosco. Sejam bem-vindos. Nervosos? Primeira vez? Como é que tá? Imagina. Tudo sob o controle, assim. Tá gente, ótimo. contém ironia, tá? Mas e aí, me conta, como é que vocês estão? Se apresenta, Ale. Fala com a turma. Seja bem-vinda. Olá. Muito bom estar aqui. Obrigada, Vini, pelo convite. Eu sou a Ale, né? Sou responsável aí pelo time de pessoas da Yoga. Boa. Conduzindo aí vários projetos e um deles aí foi o desenvolvimento da liderança recentemente. Muito feliz por estar aqui, muito feliz por estar na Yoga também. E nervosa por estar E aqui. um pouco, muito nervosa, posso dizer assim. Mas vai dar tudo certo, eu prometo, não arranca pedaço e vai 40 minutinhos vai passar voando. Tá ótimo. Boa. Júnior, aí, mais ou menos o mesmo sentimento? Cara, é o mesmo sentimento. Bom, sou o Júnior, né? Toco ali o time Outside Sales, Field Sales. Existe essa... Como preferir? Como preferir. Time de rua pros mais... É tipo o nome Yoga, cara. É como quiser. Massa. Tô na empresa aí há 4 meses, né? E, pô, um super prazer estar aqui, podendo compartilhar um pouquinho com vocês. Massa, muito bom. Para quem tá chegando pela primeira vez, a gente sempre gosta de lembrar o que é isso aqui. Então, Jeito Yoga Podcast é quase como uma extensão da nossa casa, onde a gente bate um papo sobre negócio, sobre cultura, sobre food service, que é o segmento que a gente está inserido. Então, assim, é um bate-papo sempre muito leve, muito descontraído. A gente traz desde cases de clientes nossos e pessoas do nosso time, que é o caso de vocês hoje, para a gente poder... E aí, nesse episódio específico, né, a gente falar um pouquinho de liderança, de desenvolvimento. Essa segunda temporada do Jeito Yoga Podcast, que eu tenho um prazer enorme de compartilhar com a turma, que a gente completou 1 ano de podcast, a gente já no 2º ano agora. E aí, essa nova temporada, ela promete engajar um pouco mais esses 3 temas, né, principais, sobre negócio, sobre cultura e sobre food service. E nesse aqui, a gente convidou a Ale, convidou o Júnior, a gente que acabou de terminar, né, um programa de desenvolvimento da nossa liderança, que se chamou YoGo. E aí eu queria que a Ale começasse falando um pouquinho de onde veio o nome, como que a gente chegou nesse denominador, como é que foi o projeto, falar um pouquinho de como que isso saiu do papel. E aí depois a gente vai falando de erros e acertos, próximos passos. Queria ouvir também a percepção do Júnior. Conta pra turma. Na verdade, quando a gente iniciou o programa, um passo antes, né? A gente decidiu conversar com todos que iriam participar desse programa, para ouvir um pouquinho qual era a percepção das pessoas sobre a empresa, as maiores necessidades ou os desafios que a gente poderia encontrar no meio do caminho. E aí depois vem um outro detalhe, né? Qual o nome que a gente vai dar para o programa? E aí é óbvio que a gente não pensa sozinho, a gente precisa sempre de contar com a ajuda de quem, né? É mais criativo do que a gente nesse momento. Boa. Então, pedimos aí sugestões do nosso time de marketing. E surgiram vários nomes e fomos para uma votação. E eu acho que quando a gente fala do YoGo, é uma brincadeira mesmo com o nome da yoga, né? E a gente traz um pouquinho o eu ou o você junto ali. Mais ainda, se a gente fica ou se a gente vai, né? E eu costumo falar que a gente precisa ir. Então, se a gente tem medo de assumir uma posição de liderança, sim, a gente deve ir com medo mesmo. Se a gente tem medo de estar aqui gravando um podcast, a gente sim deve ir vem gravar. Assim mesmo. Porque eu acho que o medo, ele nos impulsiona, mas muitas vezes a gente deixa ele paralisar mesmo.
Massa. Então, eu acho que o nome traz muito essa reflexão, assim, se a gente quer ir ou se a gente quer ficar, né? E sim, de fato, a gente quer ir e a gente quer conquistar sempre mais do que a gente já tem hoje, né? Boa. E foram 2 meses de programa? Foram quase 3 meses de programa. Boa. E aí, Júnior, depois de quase 3 meses de programa, no final das contas, conseguiam passar a mensagem? É pra ir mesmo? Como é que é esse negócio? Cara, muito legal, né? Eu acho que é sempre importante a gente saber que a gente tá ali no trilho, né? E às vezes, com o passar do tempo, a gente vai saindo ali um pouquinho, pô, pega um pouquinho daqui, um pouquinho dali, umas experiências ali. E, cara, quando a gente vem para um programa de desenvolvimento, qualquer que seja, mas falando ali de liderança em específico, é super importante, porque eu vejo que essa questão de voltar pro trilho, né? Às vezes a gente cai numa rotina. E às vezes a gente acha que a gente tá indo ali fazendo um negócio certo e, pô, vem alguém, levanta a mão e direciona a gente e fala, cara, pô, esse aqui eu acho que não é o melhor caminho, aquele ali é o melhor caminho. E, de fato, é ir, né? Isso aí. Foi um dos conversas que a gente teve bastante ali, cara, para onde a gente tá caminhando, né? Então, super legal, foi super importante eu acredito que para todos que participaram e para mim ali, pessoalmente falando também, foi um crescimento muito legal, cara. Boa. E aí, até pegando um gancho do que você falou agora, Lê, assim, mesmo com medo, mesmo com receio, a gente vai mesmo assim. E aí é um ponto que a gente não tá aqui para não validar que tem o medo ou não validar que tem insegurança, né? É para ir mesmo com medo, mesmo com insegurança, e aí no meio do caminho a gente vai descobrindo como lidar com medo e com insegurança. Isso é incrível. Conta pra gente como que foi falar disso com a galera, reconhecendo que há medo, que há insegurança, que há mudança e que tudo é novo. Eu começo falando porque eu, por exemplo, sinto medo, né? Então, assim, assumir um programa desse é uma responsabilidade muito grande. Recém-chegado, né, na yoga, Na 4 meses também, né? 4 meses, 4 meses. Então, assim, é um time que eu não conhecia, né? Eu atuo já com desenvolvimento de pessoas há algum tempo, já lido com isso, mas é um público diferente. Quando você olha a idade das pessoas, né? O que as pessoas fazem, qual é o segmento do negócio, tudo muda. E trabalhar com desenvolvimento de pessoas é um grande desafio também. Então, você fala para as pessoas que elas não, né, que elas precisam enfrentar um medo, primeiro eu preciso fazer isso. E aí uma análise diária que a gente tem que fazer mesmo, né, do que a gente está fazendo e aonde a gente quer chegar. Então, por isso que eu falo assim, o medo a gente precisa enfrentar. Ele não pode ser um paralisador, né, onde ele vai falar assim, olha, você tem que ficar aqui quietinha. Não, você tem que ir lá e tem que enfrentar o seu medo. E muitas pessoas deixam de assumir uma posição de liderança por medo. Né, por medo de não conseguir desenvolver, por achar que não vai conseguir entregar um resultado, por achar que vai ser cobrado demais e não vai conseguir fazer aquela entrega que ele acha que é capaz de fazer. E é nessa hora que a gente vem para um treinamento e a gente fala assim, primeiro você, né? Olha para você primeiro. Então, desde que eu começo a falar sobre o desenvolvimento de liderança, o Júnior vai lembrar disso. Eu defendo muito o autoconhecimento, o quanto que é importante a gente se conhecer, o quanto que é importante a gente olhar para dentro, ver os nossos medos, as nossas inseguranças, e dentro disso, ter certeza que a gente tem força. E são essas forças, né, que vão nos ajudar a enfrentar tudo isso. Massa, muito bom. E aí, assim, foi a primeira vez que você conduziu um programa como esse? Depois eu quero que o Júnior conte um pouco também dessa... Beleza, a gente tá falando do que aconteceu o programa agora na yoga, mas e antes desses 3 meses, assim? De onde vocês vieram, por onde vocês passaram? Conta um pouco dessa trajetória e como que todas essas pedrinhas no caminho, né, elas vão formando a gente um profissional melhor, uma pessoa melhor, um adulto, um homem, uma mulher melhor. Acho que seria legal também dar uma navegada no passado de vocês. Eu venho aí de alguns segmentos, então já passei por call center, por varejo, por financeira e liderança. E sempre nessa área de pessoas, gente e gestão. De pessoas. Então, assim, Massa. não falando que eu sou uma pessoa velha, mas eu atuo com desenvolvimento e com RH há mais ou menos há 10 anos. Uau. Então, e os desafios são sempre os mesmos, né? Que a gente vai conversando com as pessoas e a gente vai vendo o quanto que todo mundo tem o mesmo sentimento e a mesma dor. Né? O problema é como que a gente não enfrenta tudo isso. Então, atuando com isso, eu aprendo muito e eu vejo o quanto que eu posso contribuir, mas, além disso, é o quanto que eu posso crescer com essas pessoas também. No ano de 2020, né, quando veio a pandemia, foi quando eu passei por alguns processos de mudança de carreira mesmo e eu comecei a atuar só como consultora de desenvolvimento de liderança. E o quanto que eu conheci gente
que precisava muito de ajuda, mas gente que me ajudou mesmo, né? Total. A me conhecer, a me perceber e a encarar os medos que eu tinha. E quando eu caio na yoga, não foi diferente, né? Quando eu caí na yoga ali, eu falei assim, é aqui, né? Dá para contribuir mais um pouquinho. Eu lembro que numa das nossas conversas eu disse, né, que o meu propósito de fato é contribuir com o desenvolvimento das pessoas, né, com o protagonismo mesmo delas. E eu vejo que eu consigo fazer isso desde que eu faça primeiro comigo, né? Massa, é isso, muito Massa. bom. E aí, Júnior, conta pra gente. Boa, cara. Eu, ao contrário da Lê ali, né, eu nem sempre estive ali numa posição de liderança, de fato, mas praticamente aí, Ale, eu fiquei até com vergonha agora, porque realmente eu tenho 10 anos na área comercial, mas não sou velho, tá? Mas eu também não. Então, assim, desde quando eu assumi ali, eu entrei ali numa área comercial, né, que foi como corretor de imóvel, eu acho que isso me proporcionou, desde então, mesmo não tendo uma posição de liderança ali, um cargo, um nome, né, um crachá, como a gente costuma dizer, eu tinha que me autoliderar. Corretor é você autônomo, né? Então, cara, é você por você mesmo correndo atrás do seu. Então, eu acho que aquilo ali foi o início de tudo, sabe? Porque foi tudo junto, né? Foi essa autoliderança junto com o meu começo também no comercial. E dali, eu sempre segui nessa linha, muito trabalhando ali um lobo solitário, né? Vamos chamar assim. Porque dali eu tive uma oportunidade de entrar numa empresa que a sede dela era em Belo Horizonte e eu ficava aqui sozinho no estado também. Caramba. Então, fiquei 2 anos ali também, mais uma vez, me autoliderando, né? Eu mesmo tinha que montar meus planejamentos, eu mesmo montava minhas estratégias, eu mesmo montava meus relatórios. Rotina e tudo mais, que é um desafio ali, né? Quando a gente fala de autoliderança, é a gente ter a nossa rotina, a gente ter a nossa disciplina, que não é fácil. Qualquer coisinha a gente realmente é muito mais confortável, né? A gente sempre está buscando o conforto. E a gente tem que puxar ali de volta e falar, cara, não, o caminho não é aquele ali, é esse aqui. E dali, cara, eu tive a oportunidade de empreender. Então, mais uma vez, sozinho, contando ali, obviamente, com algumas pessoas ali da minha família que eu tive a oportunidade de estar junto comigo, a minha esposa e tudo mais. Mas lidar sozinho com um negócio também é um desafio gigante. E a gente está até aqui falando sobre liderança e um pouquinho ali diferenças, né, de liderança, de chefe e tal. Foi um aprendizado enorme para mim naquela época, porque eu enxergava que, na verdade, eu era muito mais chefe do que um líder, por muitas vezes, porque eu nunca tive a oportunidade de participar de um processo de desenvolvimento até um pouco antes da yoga, de um desenvolvimento de liderança. Até então, era eu por mim mesmo. Então, dali em diante, eu tive a primeira oportunidade de fato, ter um contato com uma empresa que é, inclusive, aqui do estado do Espírito Santo mesmo. Foi aonde eu tive algumas pessoas ali recém-formadas, uma galera ali de empresa júnior, muito com aquela pegada jovem ali. Eu era mais ou menos da mesma idade, mas eu já tinha uma cabeça um pouco mais amadurecida. Já tinha tomado mais porrada, a verdade é essa. Já tinha começado ali muito cedo, então foi muito difícil no início, mas foi muito importante para o crescimento também, falando ali nessa parte de conseguir lidar com as pessoas, porque eu tive que montar um time comercial ali junto com a liderança direta. E aí veio um pouco antes de eu vir para a yoga, eu tive numa empresa muito grande também no mercado ali do meio de pagamentos, e foi aonde de fato tive primeiro desenvolvimento de liderança, né? Então comecei ali mais uma vez num cargo ali como vendedor mesmo, galgando até conseguir chegar ali, passar por processos e tudo mais, informações de fato, né, validadas. Mas a Lei, melhor do que eu, sabe disso, a liderança ela começa muito antes do cargo, né? Com então certeza. Eu acredito muito que tem toda essa construção até a chegada aqui na yoga há 4 meses e participar mais uma vez aí do treinamento para dar aquela oxigenada. Massa. E aí é um ponto que eu acho que vale a gente até dividir com a galera, né? O que é esse programa e por que a gente está falando disso aqui agora? A gente completa 5 anos agora de empresa, de projeto, agora em dezembro de 2022, e é a primeira vez que a gente faz, de fato, um programa de extensão, assim, eu diria, que vai além de um encontro semanal, que vai além de algo bem pontual e específico, corretivo, eu diria. É a primeira vez que a gente faz. Então, a gente, desde o momento que a gente foi ao mercado, fala assim, olha, a gente precisa fortalecer o nosso time de gente de gestão aqui internamente, a gente já buscava alguém
que tivesse ali as habilidades ou algum know-how, ou pelo menos demonstrasse vontade. Às vezes isso é importante, né? A pessoa não tem todas as respostas, mas pelo menos ela tem a vontade de buscar a resposta. E a gente conseguiu encontrar isso na Alê. Por sorte, alguém que tinha vontade tinha as respostas. Então, sorte é nossa. Então, o time lá de recrutamento e seleção está fazendo um bom trabalho. E aí a gente foi lá e conseguiu estruturar esse projeto, né? E aí, alguns pontos que eu vejo que é bem importante a gente esclarecer para a galera. Primeiro, quando é a hora de ter um time de gente de gestão, um time de pessoas para cuidar? E aí, depois eu quero até pedir ajuda para a Alê, porque as pessoas às vezes confundem, né? Acham que o time de pessoas é só recrutamento, ou às vezes acham que é só ficar fazendo festinha de aniversário e colando post-it na parede. Então, existe um universo ali por trás. E aí, no nosso caso, quando que foi, né? A gente trouxe a Fran pela primeira vez, foi a primeira pessoa desse time de gente em gestão. Isso foi lá atrás, a gente tinha 17 pessoas no time só, 16 ou 17 pessoas. Hoje a gente já tem quase 100 pessoas no time. E aí, desde aquele momento, a gente já entendia que era importante ter uma figura ali que tivesse muito alinhada conosco. Então, a gente sempre falava, né, que o time de pessoas, definitivamente a gente não tem que concordar com tudo, são pessoas diferentes, tem que ter essa diversidade mesmo. É fundamental que as pessoas elas tenham visões diferentes, óticas diferentes, para a gente ter que aí todo mundo sai ganhando, mas que tinha que ser uma pessoa que a gente conseguisse perder um voo junto, né? A gente cheguei a falar sobre isso em outros episódios de podcast, que, putz, se a gente, sei lá, for viajar, o aeroporto ficou travado lá e a gente tiver que passar umas 2 horas numa escala, que seja um momento legal, que a gente possa trocar, que a gente possa bater papo. E a gente conseguiu fazer isso desde o começo, foi bem legal. E aí, aos poucos, o time foi tomando corpo, ao ponto da gente finalmente, 4 anos depois, conseguir colocar um projeto aí de quase 3 meses de desenvolvimento da nossa liderança. A gente selecionou ali quase 30 pessoas, não foi, Ale? Foi, isso mesmo. Então, 26 pessoas, na 26 verdade. pessoas, então um time bem grande ali. Então, todas as pessoas que de alguma forma tinham um time ou coordenavam ali pelo menos 2 ou 3 pessoas participaram. Então, para nós é um grande privilégio. E aí eu quero até, assim, para devolver a fala para vocês, né? No encerramento, na última semana, eu cheguei a comentar a frase que tem muitos líderes ou chefes, seja lá o que for, que acham que é uma perda de tempo você gastar energia, pagar curso, dedicar tempo, esforço, mobilizar para poder desenvolver as pessoas do seu time, porque pode ser que elas saiam e vão para uma outra empresa. E aí eu comentei com a galera, né, que isso é um grande equívoco, que caso você não faça isso e você não desenvolva a galera, existe o risco das pessoas ficarem na sua empresa. E você vai ficar com aquele profissional ali limitado, sem desenvolver as habilidades, as ferramentas que ele poderia. Então, queria devolvendo a palavra para vocês, né, como que vocês enxergam isso e o que pode esperar, né? O que está por vir depois de um programa de desenvolvimento como esse? Como que desde a galera que participou, como que o indivíduo fica ali depois de participar de uma imersão dessa? Eu acho que quando a gente fala de desenvolver pessoas, né, independente da posição que ela ocupa, e foi uma coisa que o Júnior disse, né, a liderança ela vem muito antes de um cargo, né, eu acho que é muito mais a vontade que eu tenho do que de fato a posição que eu ocupo. Então, eu posso ser líder dentro de uma igreja, eu posso ser líder dentro da minha casa e dentro de uma empresa eu posso não ocupar essa liderança até por uma opção mesmo. E quando a gente fala do que eu quero ser, eu acho que vai muito além do fato de ter um status, de ter uma remuneração diferente, ou de ter mais conhecimento, ou acesso a algumas informações que talvez outro cargo não permita. Vai o impacto que eu quero provocar na vida das pessoas, né? E esse impacto, ele precisa trazer um resultado para a organização, porque as empresas precisam entregar resultados. Então, tem uma frase, eu não vou saber falar exatamente, né? Mas tem uma frase de Simon Sinek que ele fala, né? Que 100% do cliente são pessoas, 100% dos colaboradores são pessoas, e se a gente não consegue entender pessoas, a gente não consegue entender o negócio. E é isso. Né? Falar de pessoas vai muito além, ou cuidar de pessoas vai muito além do que simplesmente eu dar um feedback ou simplesmente eu cobrar um resultado. E quando a gente entende que o líder tem este papel, e aí realmente ele é um líder e não um chefe, né? O chefe ele vai ser impositivo, e aí ele vai ter medo de desenvolver as pessoas, porque ele não quer ninguém melhor do que ele. Né? Ele precisa estar no topo e eu preciso estar aqui embaixo como qualquer outro cargo que não seja um cargo. Né? Exatamente. Que só balance a cabeça e concorde com tudo, né? E a liderança não. A liderança, ela vem numa posição onde somos um time, né? Estamos juntos, a gente faz junto, a gente acerta junto, a gente erra junto. Ele desenvolve, mas antes disso, aí eu volto de novo no que o Júnior disse, né?
autoliderança. Eu sei o que eu quero, eu sei me gerenciar, eu sei fazer a gestão do meu tempo, eu sei o que eu preciso desenvolver, eu me desenvolvo e desenvolvo o meu time, e aí sim, as pessoas conseguem crescer juntos e o resultado, de fato, ele acontece. O chefe faz, sim, o resultado acontecer, mas não é um resultado... Às vezes é um resultado imediato, né, Lê? Isso, e ele traz dor, traz muita dor. Né, traz dor para aquela pessoa e também traz dor para quem está abaixo. Não é sustentável, né? Não é sustentável. A gente vê recentemente tiveram muitas matérias falando, né, da demissão silenciosa, onde as pessoas estão ali só para, entre aspas, aí marcar ponto, ou então as pessoas que preferem sair de uma organização que elas, não, essa empresa é muito boa, mas eu estou saindo por conta da liderança. Não era uma liderança, é o chefe. Né? Porque se você tem um líder, o líder ele te inspira. Você sabe que ele tem pontos que ele precisa desenvolver, porque ele não é perfeito, e eu não sou perfeito, e ninguém é perfeito. Mas ele também sabe que tem muito mais a contribuir, né, com o desenvolvimento do que, de fato, a destruir, talvez, a carreira de uma pessoa. Sim. Então, eu defendo muito, assim, por isso que, de novo, eu falo, né, o processo de autoconhecimento sempre vai ser muito importante. E eu acho que depois que a gente inicia todo esse processo de desenvolvimento, que a gente vem provocando isso nas pessoas, tem um olhar diferente para si mesmo, né? E aí eu começo a olhar e falar assim, poxa, eu tô acertando, eu tô fazendo bem. Não, mas isso aqui eu preciso melhorar, isso aqui eu preciso ajustar. E eu ouvi muito isso nos treinamentos, assim, eu fazia, mas talvez eu não fazia tão bem. E não porque a Alessandra chegou ali e falou que tem que ser daquele jeito, mas é pela troca que acontecia, Sim. né, entre as pessoas que estavam ali, quem tinha mais experiência, quem era líder pela primeira vez, quem talvez naquele momento não estava tocando uma equipe, e aí você vê o quanto que esse compartilhamento agrega para as pessoas, né, e traz informações essenciais para o dia a dia. Então, eu acho que próximos passos a gente pode falar que sim, a gente deseja ter uma equipe muito mais engajada, pessoas muito mais que de fato se percebam e se sintam pertencentes ao negócio, né? Que elas vejam que elas têm ali uma grande contribuição, mas eu, enquanto líder, preciso provocar isso nas pessoas, porque se eu não sentir isso, não tem como as pessoas fazerem também, né? Total. E aí é interessante, né, te ouvir falar, porque a gente, durante o onboard na Yogi, sempre que é possível, a gente volta a tocar nesse assunto com a galera. Que normalmente as pessoas confundem com o egoísmo, mas tá tudo bem se a pessoa olhar para aquela oportunidade de trabalho como algo que vai desenvolver a carreira dela, como algo que vai transformar ela como indivíduo. Então, assim, se você não... E aí, não vou nem falar do líder ou do chefe, né? Vou falar de, talvez, você que tá ouvindo a gente na posição de subordinado. Cara, não precisa fazer pelo seu chefe, sabe? Faz por você. Acho que tudo aquilo que você tá propondo, tudo aquilo que você tá lendo, que você tá estudando... Pô, mas é a 5ª vez que eu falei pra gente mudar o processo e a gente não conseguiu. Cara, que ótimo. Você teve 5 oportunidades de mapear ali algumas objeções ou de se preparar para poder apresentar um projeto naquela reunião. Isso não vai ser desperdiçado, sabe? É você colocando ali algumas peças na sua caixinha de ferramentas e que amanhã depois você pode usar em outro lugar. A gente fala lá na Yoga, né? Se der para você ficar aqui com a gente durante muitos anos na sua carreira, que ótimo. É nosso desafio como liderança garantir um ambiente saudável, garantir que você tenha uma boa remuneração, garantir que tenha um ambiente onde você consiga se desenvolver. Mas se chegar o momento de você bater asas e voar, que ótimo. Mas que pelo menos você consiga sair uma pessoa melhor do que você chegou, né? E aí... Ainda falando ali sobre até o fazer por você, tem uma frase que eu gosto muito de usar. Eu já ouvi essa frase, não lembro de quem, se foi em algum lugar que eu li, mas pensa sempre quando você for fazer alguma coisa, independente da posição que você está ocupando, se você vai sentir orgulho se aquela atitude sua sair no jornal, na capa do jornal no dia seguinte. Se você não sentir orgulho disso, não faça, sabe? Ou se você sentir vergonha, não faça. Então, realmente, prova isso, sabe? Toda vez que eu lembro muito dessa frase, eu gosto sempre de usar com meus times, cara. Super importante. Massa. E aí a Ali tava falando, né, sobre como que para usar a ferramenta com o time, que para poder ser referência, é importante esse autoconhecimento. Quando a gente fez a imersão também, algumas semanas atrás, a gente chegou a falar daquela ferramenta, né, de fazer uma análise SWOT pessoal. Normalmente se fala em análise SWOT para as empresas, e às vezes eu vejo que é algo simples, que facilmente a gente pode até explicar aqui, né, que é você fazer uma matriz ali são 4 quadrantes, onde você fala de forças e fraquezas, ameaças e oportunidades. Então, forças e oportunidades são questões
positivas. E aí do indivíduo, poxa, forças do Vinícius é tudo aquilo que eu tenho de habilidade, de soft skill, hard skill, e as coisas boas, obviamente, né? E as oportunidades estão relacionadas a coisas boas, mas que estão relacionadas ao externo. Então, às vezes é uma condição financeira que eu tenho, ou às vezes é uma condição familiar, uma condição de deslocamento, de poder mudar de uma cidade ou outra, ou de uma condição de poder tomar um pouco mais de risco, porque, sei lá, eu ainda moro com meus pais e eu tenho uma condição ali que está mais favorável. Então, forças e oportunidades estão relacionadas a um quadrante de coisas boas no ambiente interno e externo. E do outro lado, fraquezas e ameaças, onde as fraquezas são todas aquelas soft e hard skills que eu preciso desenvolver internamente, só depende de mim, e as ameaças são aquelas coisas que não dependem de mim, né, que eu sou, querendo ou não, eu tô 50-50 ali, meio que dividindo com o externo, com as coisas ao meu redor, e que me trazem prejuízo. Você acha, Lei, que essa é uma boa forma de quem está ouvindo a gente pela primeira vez, tentar tirar alguma coisa do zero e começar esse trabalho de autoconhecimento, de, poxa, onde que eu busco ali um apoio, já que a minha liderança ou o meu chefe não está conseguindo conduzir, como que essa pessoa pode dar os primeiros passos ali? Sem dúvidas. De novo, né, olhar para dentro, né? Então, quando eu começo a procurar quais são as minhas forças, a gente tem uma tendência, e a gente até fez, né, essa ferramenta também de uma forma individual, e aí, assim, é muito mais fácil a gente falar mal da gente do que a gente falar bem, né? Porque a gente tem medo de falar o que temos de bom. E aí, quando a gente começa a se permitir a olhar para dentro e ver quais são as oportunidades que eu tenho para poder também desenvolver, para poder aprender, para poder crescer junto, né, com a organização ou com o meu time, isso contribui muito para o meu crescimento. E aí, tomando um pouco do que você disse antes, para onde eu for, eu vou levar aquilo ali. E o que a gente vai é enchendo a malinha de ferramentas, né? E a gente vai levando todo o aprendizado. Seja aquilo que trouxe dor, seja aquilo que trouxe conquista. E quando eu paro para poder fazer essa minha análise, ponto positivo. E por que não, depois, se eu já tenho uma posição de liderança, não fazer isso com o meu time também? Mas não eu lá, né, que sou a líder do júnior, por exemplo, fazer sozinha. Sentar com o júnior e fazer com o júnior, né? É sentar do lado dele e pedir para ele se enxergar, para ele se perceber. E quando a liderança faz isso, para quem nunca teve essa experiência, pode trazer talvez um desconforto, né? Por que ele está querendo fazer isso? Mas, ao mesmo tempo, você consegue mostrar para aquela pessoa que ela tem muita coisa boa e que ela pode contribuir, que ela pode crescer. Porque, às vezes, eu estou numa posição de vendedor, de analista, e eu quero ocupar uma posição de liderança, mas eu não sei como chegar ali. E aí entra de novo o papel do líder, né? Que é provocar esse desejo nas pessoas. E tudo bem se essa pessoa também não quiser. Se ela quiser se tornar um especialista, um generalista, ficar na cadeira que ela ocupa hoje, não tem problema. Mas eu, enquanto líder, preciso pelo menos provocar isso nas pessoas, né? Que é o querer fazer diferença, né? Querer fazer mais do que aquilo que eu já faço até aqui. Então, sem dúvida, fazer esse tipo de análise sempre vai ser muito importante, porque a gente também consegue se blindar de algumas coisas. É isso aí, você consegue mapear melhor o terreno, né? Exato. E aí, nessa de se preparar, né? Queria, Júnior, você que já teve a oportunidade de gerenciar um time dentro da Yoga e já teve a oportunidade de fazer isso nas experiências anteriores. Cara, como que é, assim, você conseguir ser o exemplo e você ter que, às vezes, até meio que pisar em ovos, assim, de caramba, como é que eu vou falar isso aqui, as pessoas vão olhar, e você querer jogar meio de guarda baixa mesmo, de ser você mesmo, essa lance de você como indivíduo e você com essa figura de líder. Como que faz para conciliar isso tudo? No final dos contos, nós somos uma pessoa só. Eu até costumo falar, né, que não tem essa de, eu tô com um problema lá em casa, então quando eu saio de casa, eu tiro a capa de problemas e deixo lá na estante. Cara, não foi mal, não dá. Quem dera se fosse assim. Eu, ao contrário, também, eu tô cheio de problema no trabalho, não. Quando eu entro dentro de casa, agora eu sou outra pessoa. Não, você é uma pessoa só, que tem que conviver com esses conflitos, gerenciar isso muito bem, ser muito transparente com as pessoas ao seu redor. Mas como que é, cara, tá nessa posição de que, tipo, se eu cometer um erro, as pessoas vão olhar e eu perco credibilidade? Puta merda, como é que faz? Eu acho que assim, cara, eu começo lá pelo meu perfil de liderança já pra responder isso, porque eu tenho um perfil mais voltado pro carismático. Nossa. Vendedor, né? Vendedor é mais fácil. Vendedor, gestor é mais fácil, né? Então, assim, eu acabo meio que... Obviamente, como tudo na vida, né? A gente tem as coisas boas e ruins. Então, o lado de ter um estilo de liderança carismático tem um lado muito perigoso, que é, cara, aonde que acaba ali... a linha é muito tênue, né? As pessoas confundem. Confundem muito, entendeu? Verdade, né? Então, é difícil. E aí, a pergunta que você fez, né? Cara, como andar ali... Uma coisa que eu não gosto é andar pisando em ovos.
A partir do momento que eu tô dentro de algum lugar, dentro de uma companhia, dentro de um time, conversando com pessoas que eu tenho que pisar em ovos, cara, calma aí. Tá. Eu volto, dou um passo atrás e reflito. Cara, o problema realmente tá em mim, por que eu tenho que pisar em ovos, sabe? Porque a gente fala muito, dentro da yoga a gente fala isso, é muito forte, da gente ter um ambiente seguro. Cara, se eu tô pisando em ovos, é porque eu não estou me sentindo seguro com o meu próprio time, com o meu próprio líder direto para eu poder estar abrindo, né, uma situação ou levar uma sugestão, uma solução. Então, aí o erro foi lá atrás, né? Já não é mais em pisar em ovos. E a gente tá falando de falta de transparência, que é um dos pilares da companhia. Exatamente. E, então, assim, eu acho que o grande desafio, na verdade, ali, das pessoas não confundirem, né, em relação que você disse ali, né, a respeito de, cara, o que o Júnior tá fazendo. Eu acho que é a questão da liderança, por exemplo, mesmo. Boa. Sabe? Então, poxa, eu não vou fazer aquilo que eu não gostaria que o meu time fizesse. Lembra que eu falei agorinha, né, da capa do jornal. Então, cara, eu ando tranquilo, porque eu sei o que eu estou fazendo se amanhã sair na capa do jornal, ou se sair lá A gente tem a cultura da RG lá da yoga. Cara, se botar lá na RG da yoga que o Júnior fez aquilo, pô, tô tranquilo com aquilo, sabe? Vou me orgulhar daquilo. Legal. E aí, Ale, assim, diante disso, né, a gente fez um programa, a primeira vez que a gente fez o programa, impactou ali quase 30% do nosso time. Que outros programas existem? E aí a gente conversando, sei lá, com talvez alguém de um outro time de gente de gestão de outra empresa, ou alguém que não tem ainda, assim, tanta maturidade para fazer um programa tão extenso de 3 meses. O que tem ali dentro dessa área de recursos humanos, pode chamar assim? Pode. O que a gente tem ali de PDI ou de algum programa específico, programas mais longos, programas mais curtos? Dá uma esclarecida para a galera. Eu acho que o ponto principal, e quando eu comecei o programa de desenvolvimento, foi uma das coisas que eu falei, assim, né? Treinamento não faz milagre, né? Você colocar 30, 100, 200 pessoas numa sala, você passar o dia inteiro falando com elas e tocar isso por 3 meses, não vai fazer um milagre, né? Porque é uma virada de chave e cada um tem o seu tempo. Então, se eu não tenho dentro da minha organização alguém que possa conduzir, ou às vezes a gente não tem nem como fazer um investimento para contratar uma consultoria, por exemplo, que faça isso por mim, eu acho que a gente tem meios de buscar isso por fora. Enquanto um líder, por exemplo, eu não preciso ficar esperando a organização me oferecer essa oportunidade. Eu posso fazer cursos, e a gente tem cursos gratuitos e muito bons, inclusive, no mercado. Eu posso assistir vídeos, fazer leitura, livro, artigo, conversar com pessoas. Eu falava muito, né, a questão da gente ter um mentor, e não necessariamente que eu precise pagar por essa pessoa, mas um mentor é o meu líder, que foi em outra empresa que eu passei, que talvez para mim é um grande exemplo e me ensinou muito, pode ser o meu mentor. E aí a gente, enquanto time de pessoas, ou time de RH, ou gente de gestão, né, pessoas e cultura, enfim, People. vários, né, people, cada um dá um nome aí, mas falando de uma forma geral, que a gente chama de RH mesmo, eu acho que mais do que isso, eu, enquanto área, eu preciso estar preparado para receber essa liderança, né? Para cuidar dessas pessoas, para conduzir essas pessoas. E o PDI, que é o Plano de Desenvolvimento Individual, precisa começar comigo enquanto líder. Eu preciso fazer o meu. Eu preciso entender o que eu tenho que melhorar, quais são as habilidades, as competências, seja aquilo que é técnico ou comportamental, buscar por essa melhoria para que então eu conduza isso com as pessoas. Mas aí, antes disso, ainda dou um passo para trás e falo que é a importância do feedback, né? E a gente tem medo de dar feedback para as pessoas. Ou quando a gente dá, a gente acha que o feedback ele tem que ser aquilo que tem que ser só de correção, né? Eu vou apontar só o que você está fazendo de errado, eu vou falar o que você precisa melhorar. Mas se eu não corrijo, se eu só corrijo, né, e eu não aponto aquilo que precisa ser reconhecido também, tem um gap aí. Uhum. E aí a pessoa não vai entender que ela está acertando, ela sempre vai achar que ela está errando. E aí isso faz com que as pessoas se distanciem também. Então, acho que o primeiro ponto é o time de pessoas ou o time de RH precisa estar pronto para cuidar dessa liderança, para conduzir, para ouvir, para ter conversas francas, para muitas vezes também receber feedback. E acho que, além disso, é construir junto, né? Porque a gente não faz nada sozinho. E a gente não sabe de tudo. Nem eu, enquanto time de pessoas, ou eu, enquanto um líder, vou saber de tudo. Mas é construir. E aí entra uma palavra que eu acho que é fundamental, né? Que é a humildade. De levantar a mão e pedir ajuda, né? De gritar por socorro. Boa. Eu quero voltar depois de um ponto de feedback, que eu quero até validar aqui com você com uma coisa que eu ando falando por aí, pra ver se eu tô falando alguma besteira. Por favor, me corrija aqui ao vivo. Mas daqui a pouco a gente volta nesse ponto. Mas já que você tocou no assunto do PDI,
Assim, tem algum prazo específico? Tem uma duração mínima, uma duração máxima? Ok, eu entendi que o líder tem que estar preparado, ele tem que fazer esse trabalho anterior. Do resto da galera, todo mundo pode buscar esse conhecimento de forma gratuita, com curso, com livro, com aula, seja lá com o que for. Mas beleza, resolvi colocar um PDI de pé. Como que é agora, assim? Tem um cronograma específico que precisa ser seguido à risca? Vini, não tem como falar que existe um tempo exato, sabe? Porque a gente está falando de habilidade e pessoas. Verdade. Então, vou usar como um exemplo a pessoa que precisa melhorar uma comunicação. Eu, enquanto líder, tenho que entender o que está dentro dessa comunicação. É a expressão dela? É, sei lá, a oratória? É a escrita? É o que ela fala, o que ela deixa de falar? Enfim, então, dentro da comunicação tem vários pontos. Então, esse a é um comunicação passo. não verbal? Exato. Então, e tem muita coisa, né, envolvida nisso. E depois disso é entender, tá, eu entendi que ele precisa melhorar a fala, porque talvez ele não consegue se posicionar, talvez ele não consegue se impor em algumas situações, e eu tenho que desenvolver isso no meu liderado. Qual é o tempo que essa pessoa precisa? Eu tenho que ajustar isso junto dele. Eu não posso falar para você que você tem 1 mês para melhorar essa comunicação, porque talvez você precise de mais tempo. Porque eu tô fazendo isso há 15 anos, aí vem alguém lá do time de People e fala que em 1 mês eu tenho que fazer. Não dá. Não dá, não tem como. E aí, assim, é entender o que você já fez até Legal. aqui para tentar acertar, pra gente poder ajustar, porque às vezes você tá... Para ele, pro Júnior vai dar certo, mas para você não vai dar certo aquela forma de tocar ou de tentar desenvolver. Então, não tem um prazo exato, mas isso não significa que eu tenho que falar assim que daqui a 1 ano a gente vai voltar a falar sobre a sua comunicação. Então, a gente pode talvez fazer em tempos mais curtos. Daqui a 1 mês, o que eu quero ver de mudança na comunicação do meu liderado? Daqui a 2 meses, o que eu preciso mais enxergar e perceber que tem acontecido ali, que já deu um impacto positivo? Então, depende muito da habilidade da pessoa e do prazo que eu tenho também. Porque às vezes eu não tenho um tempo para isso. E aí, sim, né? E a vontade. Que eu acho, Ale, que tem um ponto aí que... Você até me corrige aí também se eu estiver errado. Primeiro, né, falando de prazo, eu acho que cada um tem um tempo de rampagem ali, né, de aprendizado. Mas eu acredito muito também que com bons acordos e com acompanhamento, às vezes você não precisa nem de definir de fato um prazo, mas, cara, definir datas de acompanhamento, né, para validar se aquilo ali tá evoluindo. Boa. Faz sentido? Faz sentido porque tem data, tem prazo para alguma coisa, sabe? Eu não tô falando que daqui a 1 mês sua comunicação tem que ser 100%. Mas eu tô falando que talvez daqui a 15 dias a gente vai voltar a falar sobre isso para fazer algum tipo de validação. Porque talvez a gente fez um acordo ali de você fazer um exercício, de você fazer uma leitura, um curso, não sei. Então, esse tipo de validação sempre vai ser muito importante. Que é, de fato, que tá dentro de um PDI. Agora, tem um outro ponto que é 50-50, né? Eu, enquanto líder, 50% estou te oferecendo e falando para você o que precisa ser melhorado, me colocando à disposição para poder te ajudar, porque não adianta nada eu só colocar o dedo da ferida e muitas vezes não te indicar um remédio. E os 50% que você, enquanto liderado, está disposto a mudar também. Porque a gente pode criar uma barreira onde eu vou falar assim, não, ele está falando isso porque ele não gosta de mim. Ele está falando isso porque ele acha que ele é melhor do que eu. E aí, quando a gente já vai com essa barreira, a gente não vai conseguir desenvolver, né? Então, talvez o primeiro passo é quebrar algumas coisas, né? Uma coisa que você fala muito, assim, é ir de kimono aberto, né? É isso aí. É você ir de peito aberto para poder ouvir. E eu falo muito que o que faz sentido para mim nesse momento? Na minha carreira, o que eu quero mudar? Como e o que eu vou fazer para poder, né, atingir essa mudança? E aí, sim, a gente consegue talvez ver, de fato, e enxergar alguns prazos, né? E acompanhar junto do liderado ali. Massa. E que louco, né? Porque a gente tá falando aqui de, sei lá, de um programa de desenvolvimento de pessoas e acaba que isso se aplica para qualquer outra estruturação de processo. Por exemplo, a gente tem aqui o Júnior que toca uma parte comercial e é isso. Eu não sei quando, se vai ser daqui a 6 meses ou daqui a 1 ano, que minha comunicação vai melhorar. Mas eu sei o que eu tenho que entregar no final dessa semana, eu sei o que eu tenho que fazer no final desse mês, eu sei o que eu tenho que fazer no final de 2 meses. Isso se aplica para o desenvolvimento de pessoas, isso se aplica para um processo comercial. Então, beleza, eu tenho que fechar X clientes. Mas espera lá, eu não consigo fechar clientes. O que eu consigo fazer? Porque fechar um cliente não depende de mim. Agora, fazer ligação depende de mim. Fazer visita depende de mim. Mandar e-mail depende de mim. Fazer follow-up, mandar mensagem pro cara depende de mim. Então, às vezes a gente tem dificuldade de pegar um objetivo, separar ele em objetivos menores e cumprir esses pequenos acordos, né? Tipo, o que essa semana tem que acontecer para que talvez daqui a uns 6 meses ou 1 ano eu tenha esse negócio maior, né?
esse resultado maior sendo atendido. Acho que foi bem legal vocês darem esse exemplo, porque mostra que às vezes é um pouco mais simples do que a gente acha, né? Às vezes não... Realmente, mudar a comunicação é difícil pra caramba, mas talvez tenha alguma coisa que você possa fazer ali, talvez da forma como você escreve um e-mail, ou um WhatsApp, ou que você manda um áudio, que dá pra você fazer essa semana ainda. Exato. Você mesmo, é até bom pra ver se o público tá te seguindo lá no Aí, Instagram, se não tiver... Por vai favor, lá, me acompanhe. faz a propaganda já, né? Boa. Você mesmo postou esses dias, né? O problema e dividindo ele isso aí. em probleminhas, né? É exatamente isso que a gente tá conversando aqui agora. E quando você está diante de um problema muito grande, a tendência é que você tenha dúvida e que você fique paralisado. Olha, isso é grande demais para mim, esse fardo eu não consigo carregar. É o medo. Exatamente, paralisou. Agora, se você consegue dividir aquilo em pequenos problemas, e gente, isso não é óbvio, tá? Às vezes as pessoas acham que você pegar um grande problema e dividir em problemas menores, ela tem a percepção que ela tá com mais problemas para resolver. Então, assim, isso tem que ser tratado com muita cautela. De novo, lá com autoconhecimento, o que representa para essa pessoa aquele monte de problema na bandeja, mas fato é que se você dividir em problemas menores fica mais fácil, você já consegue ter ação no dia seguinte, você já consegue ter um planejamento ali, e quando você vai perceber aquele problemão era só mais um grãozinho de areia ali na jornada. E eu acho que ainda dentro disso, Vini, tem outro ponto, né? Eu não preciso resolver tudo sozinha, né? Isso aí, eu dá pra posso pedir ajuda, olhar e falar assim, quem é que pode me ajudar nesse pedacinho aqui? E aí talvez eu preciso de ajuda de 2, 3 pessoas, gente de dentro da organização, gente de fora, time de pessoas, o meu líder. Boa. Enfim, então acho que a gente começar também a simplificar um pouco as coisas, né? E não problematizar mais ainda Sim. o que já está acontecendo. Massa. Bom, antes da gente fechar, eu preciso esclarecer minha dúvida se eu tô falando alguma besteira quando me Deus. perguntam. E o ponto é o seguinte, Ale, vê se você me ajuda. Normalmente as pessoas confundem o lance do 1 a 1, que é aquela reunião periódica, e na minha visão é algo que tem que ter data, não é assim, não, vamos fazer um 1 a 1, assim, putz, Ale, que bom que você veio hoje no escritório, vamos fazer aquele 1 a 1? Acho que não é por aí, né? 1 a 1 tem que ser periódico, tem que ter rotina, tem que ter data e hora. E às vezes eu sinto que as pessoas confundem 1 a 1 com feedback, né? E acaba deixando para dar o feedback quando faz a agenda rotineira do 1 a 1. E aí, na minha percepção, isso é um grande risco. Porque se você não é justo e não dá o feedback para a pessoa no momento, claro que, poxa, espera aí, deixa eu me preparar, deixa eu respirar fundo, deixa eu ver como é que eu vou comunicar. Eu não vou simplesmente ir lá e fazer um sincericídio e falar de qualquer jeito. Vou me preparar para aquele momento. Mas você corre um risco muito grande, um exemplo que eu sempre dou, né? Sei lá, eu vi o Júnior cometendo uma falha muito grave, eu preciso ser justo com ele e falar com ele que aquilo foi um erro. Aí eu não falo hoje, eu deixo para falar no dia do meu 1 a 1. Aí ele vai lá e traz um bolo de cenoura maravilhoso com cobertura de chocolate que eu amo. E aí eu fico mais amolecido no dia seguinte e não consigo ser justo com ele, ser honesto com ele e falar as coisas que ele precisava ouvir. Então eu gosto de separar pra galera essa questão de 1 a 1 é uma coisa e o feedback, ele deve sim estar no 1 a 1, mas pode ser que você precise dar feedbacks pontuais em situações específicas. É isso mesmo? É isso. Ufa. É isso. Na verdade, assim, só para contextualizar, né? 1 a 1 é quando a gente tem aquela conversa com o liderado mais informal, né? Onde sim eu tenho que ter uma data, eu tenho que ter um horário para que aquilo aconteça. A gente tem como cultura, né? Faz parte da nossa rotina. É um ritual nosso que isso aconteça frequentemente. Então, a gente pede mesmo que a liderança faça isso. Mas é o momento do liderado ali. Eu quero ouvir como é que o meu liderado está, né? Como é que está a vida pessoal dele, se ele quiser compartilhar algum problema. Como é que ele está se sentindo dentro da organização. O que mais que ele quer ali dentro? Então, é o momento dele falar para mim. Mas talvez ele traga algo que seja a oportunidade de eu dar um feedback. E tudo bem, não tem problema nenhum. Agora, eu não posso realmente esperar esse momento para ir lá e descascar tudo que está entalado aqui e falar de uma vez só. E o feedback, ele precisa ser constante, né? A gente falou isso também, né? Tanto 1 a 1 quanto feedback nos treinamentos, que o feedback tem aquele que é informal. A qualquer momento eu posso ir lá e falar, olha, isso não foi bacana, aconteceu esse erro, essa falha. Ou até mesmo positivo também. Isso eu ia falar agora. E junto Nossa. disso, né? Pô, que bom que você conseguiu, parabéns, que bom que você tá tentando. Muito bacana esse resultado que você entregou. E aí, quando a gente fala de resultado, eu gosto sempre de reforçar que, independente da área de atuação, eu entrego o resultado. Eu sou vendedora, eu entrego o resultado. Eu sou do time de pessoas, eu entrego o resultado. Eu sou da contabilidade, o financeiro, eu entrego o resultado. Então, e ter esse tipo de reconhecimento também vai ser importante. E eu não posso esperar para olhar para o meu colaborador e falar assim, não dá mais para manter essa pessoa no meu time. E aí, então, chego lá no time de pessoas ou no RH e falo assim, olha, eu quero tirar o fulano da minha equipe.
E aí, no dia que eu vou fazer o desligamento daquela pessoa, eu dou aquele feedback. Já era, você perdeu. Não é hora, Você né? não é Não é a hora. lavação de roupa suja. Não é, e você não tá ajudando em nada fazendo isso. Então, Sim. assim, o feedback tem que ser constante, você tem que ter um feedback mais formalizado, né, ou mais formal, onde tem todo um processo, onde você tenha direcionamento daquilo que você... Por que você tá dando aquele feedback naquela pessoa, que é o que a gente chama de estruturado. E aí, sim, talvez junto desse estruturado, você trazer o PDI, né, Boa. e fazer o acompanhamento, para você não ter que tirar essa pessoa do seu time, né, que você tire por qualquer outra coisa ou ela queira sair. Mas deixar para dar feedback também no final da jornada, não adianta nada, né? Muito bom. Eu falei que não doía e que era super tranquilo fazer um podcast. Gente, obrigado. Muito maneiro o papo com vocês. Acho que a gente conseguiu aí navegar, né, entre o que é a minha responsabilidade, o que a companhia tem de responsabilidade caso ela, de fato, levante essa bandeira de desenvolver pessoas. O líder, qual é a responsabilidade que ele tem de tomar as rédeas ali e ser referência. E aí, assim, para a gente fechar, queria que vocês falassem o que é ser uma liderança de impacto, assim, né? Se a gente pudesse falar 3 características, ou uma frase específica, ou uma característica que seja que na visão de vocês é fundamental. A Lê já cantou a pedra aí mais cedo, falou sobre humildade, mas o que vocês acham que define, de fato, uma liderança que gera resultado, que impacta a vida das pessoas, que é referência, que deixa um legado? Conta para nós. Eu acho que eu gosto muito de usar 3 palavras, né? Que é o cuidado, o respeito e a humildade, né? Com o outro, eu tenho que cuidar das pessoas, eu tenho que entender que é um ser humano que tá ali na minha frente, que vai ter problemas, que ele muitas vezes ele vai chegar na empresa que ele teve uma noite que não foi muito boa, talvez está passando mal, talvez está com algum problema na família, e eu tenho que entender tudo isso para eu conseguir fazer com que aquela pessoa esteja presente ali de alguma forma, ou se for o caso, até liberar essa pessoa. Sim. Respeitar a opinião das pessoas, né? Eu preciso cobrar resultado, eu preciso, às vezes, ser mais firme, né? Mas eu tenho que ter respeito pelo outro, né? Como que eu vou falar, né? O que eu vou falar e como eu vou falar. E a humildade de que a gente não sabe tudo. A gente está aqui nesse mundo para poder aprender mesmo. Total. E aí, com isso tudo, né, a gente acha que é provocar no outro a vontade de querer ser melhor. É quando alguém olha para você e fala assim, nossa, você me inspira. Isso para mim é ser líder, independente da posição. Posso ser um vendedor, posso ser uma analista, mas quando alguém fala para mim assim, você me inspira, eu tô numa posição de liderança, porque eu tô provocando Com no outro a certeza. vontade de querer ser melhor ou de querer fazer algo que eu esteja fazendo também. Então, acho que são as 3 palavras que eu levaria, assim, que eu sempre falo, né, nos treinamentos também, que acho que é o cuidado, o respeito e a humildade. Subiu a régua, hein, bichão? Boa. Bicho Maria. Vamos lá. Ficou fácil agora. Quer uma cola? E é engraçado porque as palavras são diferentes, mas eu acho que o conceito é muito parecido. Até porque uma liderança de alto desempenho, normalmente elas têm coisas parecidas, né? Com certeza. Não foge muito ali da regra. Mas, cara, eu acredito muito na questão do exemplo, que foi o que eu falei um pouco antes. Então, fazer aquilo que, poxa, que eu gostaria que a outra pessoa fizesse, né? Não só isso, mas, cara, eu ir lá e fazer aquilo ali e também ter a capacidade de ensinar essa pessoa, né? De ela poder olhar para mim fazendo, para eu fazendo, e, cara, e falar, pô, realmente, é assim que faz, né? Essa questão do exemplo. Empatia, tá muito ligado ali, né, com o que a Lê falou também. Mas cara, a gente conseguir ter empatia com pessoas e, galera, não pense que é fácil, tá? Ter empatia. Parece muito fácil, né? Falar é muito lindo. A palavra empatia, ela tá na no moda. auge. Um monte de Tá na flores ali em moda. volta. Cara, não é fácil ser empático mesmo. Então, mas faz parte, assim. A gente tem que olhar para que são pessoas que estão ali, né? Então, essa palavra. E eu acredito muito também não porque a Lê falou primeiro e tudo mais, mas porque realmente casa muito com o que eu acredito, que é a humildade. E por que humildade? A humildade de ensinar aquilo que você sabe, que cara, tá muito ligado na liderança, que é não guardar aquilo que você sabe para si, com medo de outra pessoa, né, poder tomar o seu lugar. E a humildade também de aprender, sempre. Então, tá sempre com a cabeça aberta. Feedback é uma coisa que a gente estava falando aqui agora, né? Através de feedbacks, tanto positivos quanto negativos, a gente aprende muito. É um baita momento, assim, de crescimento. Não é negativo o feedback. Ah, não, Júnior. É? Ah, não. Feedback negativo, não. Um feedback ali de correção e tal. Construtivo. Construtivo. Então, cara, super, super legal, assim, essa questão da humildade. Ela é super importante também para a liderança.
Muito bom. E aí, pegando bem esse gancho que vocês falaram, né? Uma vez eu ouvi do Guto, um consultor, um cara que fez uma carreira incrível aí dentro de multinacional, e ele faz a analogia da prateleira, né? Como está a sua prateleira? E aí, o que é a prateleira? Cara, você vai lá na sua prateleira quando, sei lá, acabou aqui, faltou, aí, deixa eu ir lá na minha despensa, deixa eu ir lá no armário buscar para poder substituir. E aí, acho que vale essa reflexão para todos os líderes que estão ouvindo a gente, né? Como está a sua prateleira, líder? Quem é a sua referência? Quem é o seu mentor? Como que você está gastando o seu tempo livre? Quem é aquela pessoa que, quando deu aquele baita problemão, você fala assim, cara, deixa eu pegar o telefone aqui e ligar. É importante que você construa uma rede de apoio, uma rede de networking, uma rotina de estudo, de conhecimento, para que você faça pela sua companhia, para que você faça por você, para que você faça pelos seus colaboradores, para que você faça para poder proporcionar uma vida melhor para sua família, que seja. Cada um tem os seus motivos, mas que no final das contas você faça. E que a gente pudesse voltar lá no primeiros minutinhos do episódio, né? Até o nome do nosso programa, do You Go. Cara, vai do jeito Só que tá. vai. Se preocupa sim em manter sua prateleira cheia, isso é importante. Você vai te poupar alguns cabelos brancos, alguns probleminhas ali. Mas no final das contas, acho que o recado tá dado. Obrigado por vocês terem vindo. Estão mais Obrigada. convidados aí para outros episódios. Para quem acompanhou a gente, acho que essa é a mensagem, né? De novo, assim, muita leveza, muita tranquilidade. Para mim é um baita privilégio poder estar aqui aprendendo com vocês também. E saber que a gente tem construído algo legal lá na Yoga, com essas quase 100 pessoas. E que tem muito mais por vir. Então, estou muito Com feliz, muito certeza. empolgado. Vamos para cima. Boa. Vamos. Boa. Obrigado. Só vamos. Boa. É isso. Valeu, galera. Obrigada, Um abraço. Vini. Até a próxima. Obrigada. Tchau, gente.